Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. Vamos rogar a espiritualidade amiga que esteja conosco, nos guiando, nos dirigindo a fala, para que os objetivos da espiritualidade sejam atingidos, não os nossos, mas da espiritualidade amiga. Então, nós vamos começar falando da psicosfera do nosso planeta, de como está pesado o ambiente. Acho que todos nós, todos vocês, sempre se encontram com alguém ou já ouviram alguém, seja amigo, parente, falando: nossa, está tudo tão estranho, né? O clima está tão pesado, as coisas estão tão estranhas, eu estou estranho. Alguns falando que estão se sentindo cansados, outros desanimados, os outros inseguros, e aquele ambiente pesado, aquela coisa turbulenta, aquela coisa difícil. E é verdade, a psicosfera do planeta está pesada, é verdade. E todos nós estamos imantados nesse clima pesado, nessa nuvem pesada. E tem um responsável por isso. E acredite, somos nós. Nós somos os responsáveis por todo esse clima negativo, por toda essa coisa pesada, desconfortável. Parece que o ambiente está meio nebuloso. A gente olha, parece que o céu não está límpido, o ar está pesado. Somos nós os culpados. Eu vou dar um exemplo para vocês. As TVs abertas, as televisões abertas, elas têm coordenadamente, diariamente, notícias de roubo, de assassinato, de estupro, de violência, enfim, as mais diversas atrocidades. Isso é coordenado, pode mudar de canal, que estão falando sobre o mesmo assunto. É explorado ao máximo. Mas nenhum de nós assiste televisão aberta mais, né? Que bom. Agora nós mudamos a nossa colaboração com essa psicosfera pesada. Agora nós somos mais chiques, nós usamos as redes sociais, né? Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, o antigo Twitter e por aí vai, né? Rumble, por aí afora vai. Por quê? Porque quando a gente vê uma notícia, um desastre, um acidente, alguma coisa, nós vamos colocar lá a nossa indignação. Nós ficamos indignados com o que está acontecendo. E a gente faz o nosso comentário lá. Manda para uma pessoa amiga. Critica o outro. Nós estamos colaborando. Que diferença faz? Se é pela TV aberta ou se é pela rede social, se somos nós que estamos alimentando essas notícias ruins. Ah, mas as pessoas precisam saber. Será que precisam saber de coisas ruins? Será que as pessoas precisam mesmo compartilhar notícia triste? Nós vamos ver isso durante o decorrer da fala. Por quê? Porque nós fazendo isso, nós estamos alimentando esse clima pesado. Parece que não, mas estamos. E o que é interessante é que a gente está falando do outro hoje. Amanhã, por um lapso de insanidade, por um desespero qualquer, por um ímpeto de desequilíbrio, por uma cena de ciúme, seremos nós naquele lugar, sendo protagonista daquela situação. Hoje é o outro. Então todos nós estamos com os nossos pensamentos fora do trilho. Nós estamos andando fora da caridade, fora da fé, fora da resignação, fora da humildade, fora da compreensão, fora da indulgência, fora do perdão. Nós estamos fora do trilho.
E nós somos a fonte auxiliadora de toda essa psicosfera pesada. Mas não fica só aí. Tem uma outra avalanche de informação que está acontecendo também. E ela vem também por todos os meios. É podcast, é ufologia, os nossos irmãos evangélicos, que o mundo vai acabar e alguns serão arrebatados. Tudo isso vem, aquele mundo doente, hoje, está causando doenças na gente também. A própria doutrina espírita, olha, corre que o mundo vai ser regenerado. Corre, senão você vai ficar para trás. Isso vai criando na gente uma taquicardia discreta, mas vai criando na gente uma ansiedade, uma coisa. Ai, o mundo vai ser regenerado. E o que vai acontecer? Primeiro era na virada do milênio. Estou falando só dos últimos anos, né? Para cá. O boom, né, da virada do milênio. Depois 2012. Nossa, 2012. Agora, Agenda 2030. Um pouco mais para frente, 2057. Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu vou ser arrebatada? Será que eu vou ser salva? Será que eu vou para o mundo de regeneração? Isso também vai criando uma taquicardia discreta na gente. Mas a gente vai vivendo. Sabe como? Fluoxetina, Rivotril. A gente vai vivendo, vai levando. Não é isso? E baseado nessa introdução amarga que nós fizemos, e ela é proposital, foi nela que nós escolhemos o tema da noite. Nós trouxemos, seguindo essa linha de raciocínio, algumas reflexões que estão contidas numa obra literária trazida por Humberto de Campos. Humberto de Campos foi membro da Academia Brasileira de Letras, escritor, jornalista, poeta. Ele viveu até 1934, no Rio de Janeiro, quando desencarnou. 4 anos depois, ele nos presenteou com essa obra. E o fato dele ter sido um escritor literário, ele trouxe para nós, no conteúdo, nas páginas dessa obra, que chama-se Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele trouxe um conteúdo poético, suave, numa linguagem artística, e que nos ajuda a viajar no tempo e refletir sobre a nossa nação, o nosso Brasil, o nosso querido, amado e cobiçado Brasil, né? Mas fica aí só o conteúdo desse livro? Não. Por que eu fiz aquela introdução assustadora, amarga, e dizendo que foi a partir dela que nós escolhemos esse tema? Porque nos faz pensar por que é que nós nascemos aqui no Brasil. É um tema duvidoso. Não sei se todos conhecem, alguém nunca ouviu falar. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É meio duvidoso esse tema, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Na atual conjuntura, tudo de ponta cabeça. Então, como pode, né? Estranho, como pode? Mas vejam que o título do livro já nos leva a uma reflexão. Brasil. O autor não disse o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Brasil, vírgula.
Coração do mundo, vírgula, pátria do Evangelho. Essa vírgula, ela está como se fosse um complemento do nome, uma extensão, uma explicação. Então, a partir do título, a gente já começa a refletir. Ele é o coração do mundo, ele é a pátria do Evangelho. E ao longo da leitura das páginas contidas aqui, dos relatos, que também estão nos livros acadêmicos, porque é a história do nosso país, ao longo nós vamos tendo uma visão mais ampla, mais aberta, porque nós vamos entendendo qual foi o mecanismo da espiritualidade que transferiu a pátria do Evangelho de Jesus para a nossa nação. Aqui está contido por que os portugueses, por que não os franceses, holandeses? Por que os portugueses? Qual foi o caminho que eles percorreram? Este livro, esta obra, ela nos conduz, através do conteúdo que a espiritualidade deixou para Humberto de Campos, ela nos conduz a um olhar mais profundo. E é isso que nós vamos ver nesta noite. Mas tem gente que vai falar assim, eu estou aqui pela primeira vez. Eu vim aqui para ter uma palavra de consolo. Eu vim aqui só para resolver os meus problemas. Eu vim aqui só para tomar um passe, eu não quero saber de livro. O livro não vai resolver o meu problema. Eu não estou interessada. Quem disser isso ou pensou isso está certo. Absolutamente certo. Porque é exatamente para vocês que nós trouxemos a fala de hoje. Para você que está angustiado, que está com aperto no peito, que está sem ver solução dos seus problemas, você que carrega uma doença, um anseio, um medo, uma dúvida, é justamente para vocês. Independente se está aqui pela primeira vez ou não. Inclusive, aqui entre nós, tem colegas que já estudou essa obra. E é para vocês também que já estudaram essa obra. Porque a nossa função aqui no púlpito, nós que viemos fazer uma preleção, uma palestra, uma oratória, pode dar qualquer nome, o nosso papel aqui não é consolar, não é levar, embasado na doutrina espírita, embasado na coerência, embasado na fé raciocinada, um outro olhar de cada problema de cada um. Ajudar a cada um, inclusive a partir de nós mesmos, a buscar uma outra forma de enxergar a nossa própria vida. Esse é o nosso papel aqui em cima. E a doutrina espírita, ela, através da sua literatura, ela nos fornece ferramentas para a gente encontrar a chave que vai abrir a porta, não da solução dos nossos problemas, mas dessa mudança de paradigma, dessa mudança de olhar. Eu vou, a partir desta chave, eu vou conseguir enfrentar o meu problema de frente. Eu vou conseguir me conectar com a espiritualidade, sair daquela psicosfera pesada e encontrar um lenitivo, me conectar mais, ficar mais perto. E se for da vontade dele, do Pai e do nosso merecimento, uma solução. O entendimento que a literatura espírita nos dá é como se fosse um banquete. Um banquete espiritual. Ele sacia a nossa fome. Fome de respostas. Essa fome que hoje faz a gente perder o sono. Ele sacia.
essa fome que nos joga no desânimo, na descrença, na solidão, em alguns casos mais graves, nos leva até o suicídio. Então, o conteúdo que vai nos ajudar a encontrar a chave para a gente sair desse quadro está na literatura. O Brasil, gente, o Brasil é o país que tem um acervo literário maior do mundo. Entre obras espíritas e espiritualistas, são mais de 150 milhões de livros vendidos. Vocês imaginam aqueles que ainda estão sendo passados de mão a mão, porque eu já li, passo para você. E são esses livros que vão apontar e nos levar até essa chave. Por que será que a espiritualidade centralizou essas obras aqui no Brasil? O que será que eles esperam da gente? Eu me fiz essa pergunta quando eu estava fazendo a pesquisa. É possível, não posso afirmar, mas é possível que os mensageiros do Cristo, que deixaram todo esse acervo aqui conosco no Brasil, nos convide a sair da inércia. É possível? É possível. Mas que inércia? Vou sair por aí brigando, gritando? Não. A inércia do comodismo diante da minha própria dor, da minha posição de vitimismo, de coitada, de injustiçada, de fragilizada. Porque hoje nós estamos assistindo de camarote o que as pessoas estão fazendo, os governantes aí. Não estou falando do governo federal, não. Estou falando desde o vereador aqui, desde o síndico do meu prédio. Deixa eu ver o que eles vão fazer para ver o que vai dar, né? É uma inércia. E com esse conteúdo literário, rico de ferramenta, que vai ensinar a gente a caminhar para onde, Yara? Para o autoconhecimento, que consequentemente vai fortalecer a nossa fé. Na onde? No amanhã. Que consequentemente vai nos aproximar de quem? De Cristo, do nosso Jesus amado. E com isso, gente, a gente eleva o nosso padrão vibratório acima dessa nuvem escura, densa, turba. Como? Quando a gente vai adquirindo entendimento, o nosso olhar fica mais límpido, fica mais claro. E aí a gente tem vontade de viver. E tem vontade de viver melhor. E quando a gente tem vontade de viver e viver melhor, a gente consegue superar as nossas dificuldades. E a gente melhora as nossas escolhas. Melhorando as nossas escolhas, nós iluminamos a nossa vida. E se cada um de nós iluminar a própria vida, o que vai acontecer com a atmosfera? Faz sentido? Faz sentido? À medida que a humanidade vai melhorando as suas escolhas, os erros e os equívocos que nós cometemos vão sendo diminuídos. O nosso entendimento e o nosso olhar para o próximo vai melhorando. Aí a gente vai perdoando. A gente vai saindo desse limbo, dessa sombra e desse desamor, que é como o planeta está hoje. Mas eu vou me restringir ao nosso país. Nós estamos rodeados de desamor. Eu fiz algumas perguntas aqui, eu selecionei 7 perguntas. Não para ter a resposta de vocês, mas para vocês refletirem junto comigo. Primeira delas, o que Jesus
disse aos seus discípulos quando estava preparando eles para eles saírem e divulgarem a boa nova. Não foi para ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Ah, Yara, mas aí é Jesus, né? Dá licença. Tá bom. O que é que a tripulação de um avião ou de um navio, de um barco, faz para passar segurança para os seus passageiros? Não é confiança? O que é que um grupo de estudos, quando estamos aprendendo todos juntos, treina? Não é aprender a ter esperança para levar para aqueles que a gente cruzar no meio do caminho? Seja dentro de casa, seja nos parentes, nos amigos mais próximos, mais distantes, alguém que cruza na rua. A gente tem uma palavra de carinho. Será que não é chegado o momento de nós orarmos? Orar, rezar, meditar, vibrar, enfim, para os dois lados desse monte de conflito que está acontecendo em todos os cantos a partir do nosso Brasil? Será que não é hora? Será que não é chegado o momento da gente ter compaixão dos governantes daqui do nosso país que hoje estão equivocados? Porque eles estão equivocados hoje, amanhã não. Será que não é hora de começar a exercitar a compaixão? Se o Brasil é o coração do mundo, nós não podemos ser o sangue que vai pulsar e unir todas as pessoas que aqui a gente convive? É possível? Se o Brasil, segundo Humberto de Campos, é a pátria do Evangelho, não seremos nós a voz que vai ecoar para aqueles imigrantes que estão chegando e que precisam nos ouvir porque nós temos o Evangelho redivivo do Cristo para falar? Pensemos nisso. Pensemos nisso. É muito fácil falar mal do Brasil. Qualquer roda de conversa, a gente está falando mal do Brasil. Nós estamos falando mal do nosso país. Nós, eu também, todos nós. E a gente compara o nosso país com outros países. A educação do outro país é melhor, a economia, a saúde, a organização, a higiene, a pontualidade, a tecnologia, tudo é melhor que aqui. Não estou aqui para discordar. Quantos lados tem uma moeda? Que tal olharmos para o outro? Que tal a gente mudar o nosso olhar, o nosso conceito, o nosso sentimento em relação ao que está na nossa frente? Nós nos esquecemos de uma coisa singular. É aqui que nós vivemos. E graças à misericórdia divina, graças à misericórdia divina que nos deu a oportunidade da gente renascer para corrigir as nossas falhas. Aonde nos deu a oportunidade? Aqui. Nós esquecemos de enaltecer que esta nação permite miscigenação. A miscigenação, ela interage. Ela permite mistura de raças. Ela se sensibiliza quando acolhe outras nações que vêm para cá, não importa por qual motivo. Ela abraça no convívio mútuo de várias religiões no mesmo ambiente. Pensemos nisso, gente. Será que não falta gratidão? Mas a doutrina espírita nasceu lá na França. Como é que você vem dizer isso para mim aqui?
Verdade. Sabe por que ela nasceu lá na França? Porque naquela época nós não estávamos preparados, não tínhamos consciente de inteligência, não tínhamos cabedal, não tínhamos intelectualidade para absorver as mensagens consoladoras que a espiritualidade estava trazendo. Nós não tínhamos competência para isso ainda, porque é muita informação, é muito vasto esse banquete. Precisava que acontecesse num lugar onde as mensagens trouxessem veracidade, confiabilidade, segurança, sensatez, equilíbrio, raciocínio lógico, fé raciocinada. Nós não estávamos prontos ainda. Mas não se enganem, não se enganem. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é o centro de formação de mão de obra. Centro de formação de trabalhadores do Cristo, para o Cristo. Centro de formação de futuros discípulos. Somos nós, todos nós. O Brasil é uma escola espiritual e essa escola vai capacitar todos nós que queiramos, que estamos aqui aprendendo, que temos a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus mais a miúde, para ficarmos aptos a levar esse mesmo Evangelho a outras nações que ainda não o conhecem. E essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá desde os primórdios, ela já tinha sua identidade, ela já tinha um cristianismo doce, já tinha mediunidade inata, mediunidade que se refere à sintonia com os deuses de origem africana, os orixás. Como é que a gente ia explicar a mediunidade para um europeu materialista? Então era aqui é a escola. Os santos da Igreja Católica, que hoje, graças à doutrina espírita, graças aos estudos, aos ensinamentos que Kardec codificou para a gente entende que todos eles, os orixás, os santos, o Espírito Santo e o nome que vocês quiserem dar, são os mesmos espíritos que se comunicam conosco hoje, através da mediunidade intuitiva, algumas até efetiva. Hoje foi descortinado o véu da ignorância através desta literatura. O Brasil é um país que recebe todas as nações. Faz sentido ele ser o coração do mundo, né? O Brasil é um condutor de amor. Ainda não é aquele amor ágape, o amor puro, o amor verdadeiro, mas está a caminho. Então ele pode ser a pátria do Evangelho, não pode? Tanto é verdade, que no capítulo 2 desta obra magnífica, que eu vou pedir licença para vocês, Jesus, o governador do planeta Terra, disse assim: a região do Cruzeiro, porque era assim que ele chamava o nosso querido Brasil, a região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia, a grandiosidade do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. O Brasil estará ligado eternamente ao coração do governador. As injunções, ou seja, as imposições, as intrigas, os mimimis, as injunções políticas
terão nela, na terra do cruzeiro, atividade secundária. Porque acima de todas as coisas, gente, todas as coisas é todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Todos. Não importa de onde veio. Então, meus amigos, partindo já para a finalização, nós estamos aqui para ser preparados para levar boa nova aos outros cantos do planeta, quiçá até outras dimensões, né? Por que não? Basta passar de ano. O médico de amanhã está se formando hoje espiritualmente para levar a humanização aos seus pacientes doentes do corpo e doentes da alma. O educador do amanhã, que está sendo formado espiritualmente hoje, vai levar aos seus alunos os primeiros passos do convívio em sociedade, que é uma lei divina. O trabalhador de hoje, que também está no processo de espiritualização, vai colocar no seu currículo o trabalho em equipe, semeando harmonia, por onde passar. Como? Como o trabalhador da última hora. É isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os homens da ciência vão descobrir novas sementes para essa evolução fraterna, seja no solo, nas vacinas, na tecnologia, nas religiões. Caso não fosse assim, para que esse acervo todo aqui no nosso país, não é isso? Caso não fosse assim, por que tanta migração para cá? Imigração para cá? Todos nós estamos sendo preparados. Todos nós somos descendentes de outras nações, não somos? Estamos aqui, nos preparando, quiçá para voltarmos para os nossos países de origem, terra dos nossos ancestrais, dos nossos antecedentes, levando na nossa bagagem a boa nova. Assim como saíram os discípulos, nós vamos sair. Só que agora nós vamos sair munidos de fé, munidos de confiança, munidos de espiritualidade, munidos de resignação, munidos de esperança, levando o amor mais puro do Cristo dentro do nosso coração. E ele será distribuído por onde passarmos, em todas as outras encarnações. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. E disse mais: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele está pedindo para quem ir? Nós. Então, gente, façamos o mesmo, porque eu acredito que cada um de vocês que escolheu estar aqui essa noite está pronto, já sabe fazer escolhas. Vamos dar graças ao Pai por termos nascido na pátria do Cruzeiro, nesse solo sagrado que é a morada da nossa redenção. E eu encerro a fala agradecendo imensamente a Humberto de Campos e ao Chico, que nos deixou essa obra magnífica e que hoje a gente pode olhar para ela com outros olhos. Não quem descobriu o Brasil, dia da independência, a proclamação da República, muito mais que isso. Olhar o nosso país com outro olhar,
que nos acolhe a todos, todos, sem exceção. Então, daqui para frente, vamos espalhar amor. Muito obrigada.